Para a gente entender os desafios climáticos que podem ocorrer em 2021, ano do Laninha, é importante saber preparar o solo. E este é o assunto da nossa entrevista agora aqui no Agrotarde. Quem conversa com a gente via Skype é o Eduardo Silva e Silva, engenheiro agrônomo, especialista em solo. Eduardo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao AgroMais. Boa tarde, Zé Marcelo. Boa tarde, Amanda. Amanda, Zé Marcelo. Grande alegria estar com vocês novamente. Que bom, Eduardo. Volta e meia a gente está aqui batendo papo, né? Você sempre trazendo muita agroinformação aí para o nosso assinante. E hoje a gente quer que você conte, né, quais são os cuidados fundamentais com o solo para a gente garantir do produtor um bom desempenho na lavoura. Conta pra gente. Perfeito. Eu estava acompanhando as matérias anteriores e muito se falou em desafios, né? A palavra desafio é muito recorrente para quem pratica o agro. E no cultivo e no combate a estresse hídrico não é diferente, né? A gente tem que extrapolar nossa análise não somente em nutrição de planta, no sistema planta, mas num sistema integrado solo, planta, atmosfera. Aí entra o desafio desse ternário de sistema, né? Por quê? Porque quando a gente fala de clima, nós estamos falando numa escala de atmosfera muito grande. Por isso que clima se faz estimativa, né? É muito difícil quantificar com exatidão, precisão, como um sistema de monitoramento em planta e solo. Então, o que eu costumo dizer? A primeira relação bem-sucedida entre planta no planeta foi com o seu substrato, que é o solo. A planta saiu do mar e uma relação com micro-organismos, ela colonizou o solo. Então, onde é que começa tudo isso? Qual é a base de tudo isso? É o solo. Então, hoje, eu vou tentar trazer um pouquinho de algumas dicas de como é que a gente pode trabalhar esse substrato, né, que é tão importante para todo o sistema que está acima dele. Então, Eduardo, eu queria que você começasse falando para a gente nessas dicas que você falou que vai dar aqui, para falar sobre quais são as culturas que demandam maior cuidado para evitar perda na safra. Perfeito. O que acontece? Hoje nós temos as principais culturas de plantas de lavoura, elas têm ciclos diferentes, ciclos muito curtos, né? Semi-precoce, precoce, médio, tardia. De qualquer forma, são genéticas muito de alta produtividade, que demandam uma boa nutrição e um bom aporte de água, né? Elas são muito exigentes. Se vocês considerarem que uma planta de soja ela precisa de 600 milímetros no seu ciclo, qualquer variação ou qualquer adversidade ou anomalia climática, como a laninha, né, que tem uma estimativa para o trimestre desse ano para a região sul, a falta de água e um excesso na região nordeste, isso, de certa forma, vai afetar o estande final e a produtividade. Então, qual é a dica? Em torno de 8 milhões de hectares no Brasil, nós temos a tecnologia de irrigação por pivô, mas não reflete a realidade do todo. Então, o que resta de estratégia para o todo? Resta a gente começar a trabalhar o ambiente de produção. E quando a gente pensa em ambiente de produção, a gente tem que pensar em solo, que é a base. Solo não pode ficar restrito somente à química. Solo tem fertilidade física e biológica. E aí que entra agora o grande salto de sair de uma produtividade atingível, uma produtividade potencial. O que seria isso? O que eu posso fazer para essa fertilidade do solo, fazer com que minha planta sinta menos o efeito do estresse hídrico? Primeiro, o meu solo está com uma boa densidade, ou ele está permitindo uma boa penetração do sistema radicular? Hoje nós temos várias tecnologias, até simples, que medem a resistência à penetração. A gente sabe que a perda por compactação de solo pode gerar aí de 20% a 40% do potencial produtivo. Né? E como é que eu descompacto? Existem para cada cultura limites. Por exemplo, a soja, ela tem um limite de 1,5 MPa de resistência à penetração. Para o milho já sobe um pouco mais. Então, o que acontece? Toda vez que eu tiver uma resistência menor ou igual a 1,5 MPa, por exemplo, de compactação para a cultura da soja, eu posso entrar com tecnologias de rotação, né? É até meio
repetitivo a gente está falando isso. Muitos produtores já fazem, mas a gente tem que enfatizar, porque é muito importante. Outra questão é a introdução, o input no sistema de materiais ou matérias-primas condicionadoras de solo. Aí o que eu estou falando? Sulfato de cálcio, substâncias úmicas, poliacrilamida, substâncias que mexem com essa física do solo e permite com que a água, aquele pouco que chove, entre com facilidade e fique reservada lá embaixo. É essa reserva que vai ajudar a planta a suportar de 13 a 27 dias o estresse hídrico. Isso é bastante coisa para uma cultura de 130 a 150 dias. Eduardo, você citou aí a rotação de culturas, né? O uso dessas substâncias. A gente sabe também que a palhada, ela ajuda aí a proteger esse solo, né? Do solo ficar muito compacto. Agora eu queria que você comentasse, tem um estudo feito pela Embrapa e pela Unicamp que ele aponta que o aumento das temperaturas pode provocar perdas aí nas safras de grãos, que já está estimada em 7,4 bilhões essa safra 2020-2021, e que esse valor ele pode inclusive dobrar, né, dependendo aí do clima. Reduzir a área de plantio é uma medida em caso de situações extremas? Ela também acaba sendo uma medida aí de proteção do solo? Como é que você considera isso? Tu citasse vários pontos importantes. A palhada, qual é o papel dela? É amenizar a entrada dos raios UV, né, na superfície do solo e aquecer e fazer a planta, evaporar a água superficial, fazer com que a planta acelere os quadros de estresse hídrico. A palhada, ela ajuda a refletir, manter uma temperatura mais constante, e a evapotranspiração, 95% dela é transpiração. Então, se eu não tiver mecanismos de proteção, de manutenção da temperatura constante nas camadas superficiais e mecanismos que façam as culturas alcançarem sua profundidade efetiva de raiz, a soja tem um PE de 53 centímetros. Por que então que eu me conformo com uma planta que tem uma raiz que vai a 15, podendo chegar a 53 e alcançar essa água em profundidade? Agora, uma questão muito certa no que consiste a atmosfera. Tu falaste de uma questão muito importante, temperatura. O que vai determinar uma planta se ela vai perder mais água ou menos? É uma função de temperatura e umidade relativa do ar. Então, se eu aumento muito a temperatura, o que acontece? Ela vai ter nas horas mais quentes do dia, ela perde a água, ela transpira mais, evapotranspira mais, e depois, nas horas mais brandas e frias, ela não consegue recuperar aquele estado que ela tinha antes, por falta de água, e ela vai perdendo seu potencial produtivo ao longo do ciclo. Então, o que acontece? Diante de uma previsão segura de adversidade climática, ou uma anomalia como o sistema Enos, né, que é o Ninho e Lanina, cabe um planejamento de população de planta, ciclo, espaçamento, e como é que eu vou trabalhar isso numa época para saber se eu tenho uma planta muito demandante de água, eu não vou poder correr o risco de, no auge da sua produtividade, não ter água. De repente, eu tenho que trabalhar com plantas de ciclo mais precoce para antecipar o ciclo. Mas, atenção à população de planta. E as plantas precisam de muita água para converter em carbono e hidrogênio e fazer a sua matéria seca.